Então, essas realidades que nós estamos vivendo, de clima, de mudança climática, nós estamos trazendo para vocês hoje uma pessoa, um profissional, uma expertise muito grande dentro dessa área, né? O professor Paulo Artacho. Brevemente, professor, vou fazer um mini currículo do senhor aqui, né? Graduado em Física pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Física Nuclear pela USP também, doutor em Física Atmosfera pela USP, trabalhou na NASA, nas universidades de Antuérpia, na Bélgica, de Lund, na Suécia, e Harvard, nos Estados Unidos. Atualmente é professor titular do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP, trabalha com física aplicada e problemas ambientais, atuando principalmente nas questões de mudanças climáticas globais, meio ambiente na Amazônia, física de aerosóis atmosféricos, poluição do ar e outros temas. O professor Paulo, além disso, ele é membro da Academia de Ciências, Academia Brasileira de Ciências, da Academia Mundial de Ciências, da Academia Paulista de Ciências, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o famoso IPCC. Quem trabalha com educação ambiental sabe o que eu estou falando, quem trabalha com meio ambiente sabe o que eu estou falando. É vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e coordenador do Centro de Estudos Amazônia Sustentável. Esse é um breve currículo, porque senão a gente fica trabalhando o currículo do professor Paulo Artacho por um grande tempo. Mas só essa relação que a gente está passando para vocês já nos dá uma certeza da expertise de quem está com a gente hoje, nessa primeira reunião do ano de 2025 do Comitê da Câmara Técnica e a última reunião deste coordenador que vos fala, né? Porque agora muda os indicados, vem outros grupos e aí modifica tudo, né? Então, eu estou trazendo para vocês eu digo, professor, que eu estou trazendo um presente para a Câmara Técnica, né? E vamos lá. Muito grato pela sua presença. E agora eu passo a palavra ao senhor. Seja bem-vindo à nossa Câmara Técnica e fique à vontade. Um abraço. Abraço, gente. Obrigado pela introdução. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando as últimas questões acerca das mudanças climáticas globais, né? Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela inteira e mudando os slides, certo? Certinho, perfeito. Tá legal. Bom, então, gente, eu sempre começo colocando que a questão das mudanças climáticas é um dos aspectos de uma grande encruzilhada que a humanidade está passando atualmente, né? Como a gente vê, não só nos Estados Unidos, mas em muitos países, com a democracia sendo comprometida, temos a questão da perda de biodiversidade, a própria questão das mudanças climáticas, a questão das desigualdades sociais, poluição do ar urbana, e vai por aí afora. A questão da disponibilidade de água, que está crítica em muitas das regiões do nosso planeta, e a grande questão é, essencialmente, como é que a ciência pode ajudar a humanidade a enfrentar essa encruzilhada que a gente está passando agora, que é um momento histórico muito importante na história da humanidade. Nós já passamos por outras transições, durante o Renascimento, durante a Revolução Industrial, e não há dúvida que atualmente estamos passando por mais uma transição para um novo tipo de sociedade que a gente vai ver um pouco mais para frente. Bom, mas para a gente olhar o clima do presente e do futuro, a gente tem que olhar para o passado, tá? E, basicamente, ao longo dos últimos 400, 500 mil anos, a gente observa que o clima sempre mudou, teve períodos mais frios, teve períodos mais quentes, de acordo com forçantes orbitais da Terra em relação ao Sol, né? Agora,
Há 200 mil anos atrás, apareceu uma nova espécie aqui no nosso planeta. Nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos, mas só há 200 mil apareceu uma nova espécie que somos nós. Inicialmente, muito lentamente, a nossa espécie foi crescendo, até que entrou um período climático chamado Holoceno, que é o período climático que estamos atualmente, que é caracterizado por uma estabilidade extraordinária da temperatura e do clima do planeta. Isso é o que permitiu a gente a desenvolver agricultura, construir cidades e assim por diante. O que nós estamos fazendo atualmente é tirando o clima do planeta deste período de estabilidade do Holoceno, né, indo para um território que não tem nenhuma analogia no histórico climático do nosso planeta. Então, esta questão é extremamente importante para colocar o contexto das mudanças climáticas, né? Bom, e aí agora, indo para um período mais recente, através do Antropoceno, a gente vê que a humanidade se tornou uma força dominante na face da Terra, um crescimento exponencial da população urbana, do uso de energia, do consumo de fertilizantes, da produção de papéis, e vai por aí afora. Essa tendências socioeconômicas fizeram uma série de pressões sobre o sistema terrestre, com aumento de deposição de nitrogênio em áreas costeiras, acidificação dos oceanos, perda de florestas tropicais, e vai por aí afora, né? Isto significa uma mudança profunda em como a gente conhece o planeta Terra antes de 1750. O Fórum Econômico Mundial, há algumas semanas atrás, lançou o relatório do Global Risk 2025, que é esse relatório, onde ele mostra, basicamente, que os principais ameaças ao nosso planeta, o primeiro é conflitos armados baseados no Estado, ou seja, grandes guerras, mas a segunda ameaça maior são os eventos climáticos extremos, né? E, basicamente, a sétima maior ameaça é mudanças críticas no sistema terrestre. Isto para 2025. Se olharmos as previsões do Fórum Econômico Mundial para os próximos 10 anos, as 4 maiores ameaças ao sistema socioeconômico do nosso planeta estão associadas com as mudanças do clima. Então, não é pouca coisa, e não preciso dizer para vocês que esse relatório não é feito nem por ambientalistas e nem por cientistas, é feito por economistas, né? Então, vejam até onde está chegando a ameaça das mudanças climáticas. E o nosso planeta não pode crescer infinitamente sem realmente ter algumas consequências para a humanidade. Então, existe um grupo de cientistas que estuda o que a gente chama limites planetários, onde, basicamente, em 2009, dos 9 limites identificados que não deveriam ter sido ultrapassados, 3 deles já estavam sendo ultrapassados. Em 2015, 4 deles, quais são? Mudança do clima, perda de biodiversidade, mudança do uso do solo e ciclos biogeoquímicos de fósforo e de nitrogênio. E em 2023, que é a última vez que esse relatório foi lançado, 6 limites foram alcançados. Ou seja, o sistema socioeconômico está ultrapassando o que a gente chama de limites seguros para a humanidade. Bom, e para lidar com essa questão, a ciência, desde 1972, quando ocorreu a Conferência de Estocolmo, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, ela ocorreu já há 50 anos atrás. Então, veja que fazem 50 anos que a ciência alerta a humanidade de que o caminho que a gente está seguindo não é um caminho sustentável ou mesmo adequado para a evolução da espécie humana.
Depois tivemos a Rio 92, que já ocorreu há 30 anos atrás, a Rio mais 20, e vai por aí afora. Vamos ter a COP30 agora em Belém, e aqui na direita está o gráfico da mudança de temperatura, com a COP1 marcada aqui, foi em 1995, a COP26 aqui em 2021, aí depois teve até a COP29, sem que isso tivesse refletido em qualquer alteração no crescimento da temperatura do nosso planeta. Então, basicamente, isso ocorre, não é à toa, claro, né? É de que a falta de governança é certamente a questão mais importante que a gente tem que resolver na construção de um novo sistema socioeconômico. E a gente só está aqui conversando por causa deste gráfico, que é a emissão de gases de efeito estufa, nesse caso desde 1990 até 2023, que mostra que nós estamos emitindo 57 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa a cada ano. Isto está alterando a composição da atmosfera. A enorme maioria, aqui nós temos CO2 vindo de combustíveis fósseis, aqui nós temos metano, óxido nitroso, gases contendo flúor e de mudança de uso do solo associado com emissões de CO2. Veja que, de longe, a queima de combustíveis fósseis domina a questão das emissões de gases de efeito estufa. E o Brasil, com isso, qual é a responsabilidade nossa como nação, né, na questão das mudanças climáticas? Você já deve ter ouvido muito falar de que, olha, esse é um problema dos países desenvolvidos, né, eles é que causaram o problema, mas isso é uma enorme mentira, né? Isso é refletido nesse relatório da UNEP, cujo título é muito importante. O título diz: a emergência climática requer uma rápida transformação das sociedades. Então, não se trata somente de reduzir emissões, sem transformar a nossa sociedade, nós não vamos sair desta crise climática. E, do ponto de vista de emissões totais de gases de efeito estufa, o Brasil é o 7º maior emissor de gases de efeito estufa, ele é o 4º maior emissor em emissões per capita e ele é o 6º maior emissor em emissões históricas. Então, nós somos, sim, um dos 10 maiores emissores de gases de efeito estufa e temos uma responsabilidade importante nisso. A questão energética é a questão central nas mudanças climáticas. Esse gráfico aqui é uma compilação recente da produção de energia no planeta, onde 32% é produzido pela queima de óleo combustível, 23% de gás natural e 26% de carvão. Os combustíveis fósseis dominam em 81% todas as emissões de gases de efeito estufa no setor energético. Veja que a participação de energia solar e eólica não passa de 8%. Então, vejam que nós vivemos num mundo dependente completamente de petróleo, gás natural e carvão. Entretanto, o Brasil tem uma posição extremamente favorável nessa questão. Este gráfico mostra como que os países do G20 geram eletricidade, é a porcentagem da geração elétrica por energia solar e energia eólica. No Brasil é 21%, hidroeletricidade é 60%, a bioenergia em torno de 8%, e combustíveis fósseis, a gente só usa 11% para gerar eletricidade. Quando você compara esses números com os demais países do G20, você vê que o Brasil é um exemplo positivo, extremamente importante. Tá? Então, não há outro país que chegue perto do Brasil no uso de energias renováveis. Mas a gente, como vocês sabem, temos o nosso calcanhar de Aquiles,
que são as emissões de gases de efeito estufa através do desmatamento, que é responsável por 48% das nossas emissões. 27% são emissões associadas com a agropecuária, 18% com a geração de energia e o restante outras atividades urbanas e industriais. E mais, o que a gente percebe é que nos últimos 4 anos houve uma forte redução do desmatamento, particularmente na região amazônica, e a meta é zerar o desmatamento até 2030. Esse desmatamento, em geral, está acompanhado de queimadas, e aqui na esquerda vocês veem, basicamente, quase metade da América Latina sendo ocupada por fumaça, que tem um impacto enorme nos ecossistemas e na saúde das pessoas. Aqui embaixo é o monóxido de carbono vindo das queimadas da Amazônia, e aqui, no filmezinho à direita, é a coluna de aerossóis dinamicamente mostrando esses aerossóis vindo para São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, se espalhando por uma fração enorme da América Latina. Então, são emissões que, obviamente, o país tem que acabar. Bom, como resultado dessas emissões, as concentrações médias de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso estão aumentando muito significativamente, muito rapidamente. As concentrações de CO2 já aumentaram 66%, de metano 259% e de óxido nitroso 123%. Essas concentrações atmosféricas não têm nenhum padrão, não tem nenhuma situação similar nos últimos 10 mil anos da concentração de CO2, como está mostrado nesse gráfico, e mais importante do que tudo isso é que a taxa anual de aumento de concentração de CO2 está aumentando, ou seja, a derivada da curva está aumentando. Então, na década de 60, a gente aumentava a cada década 0,87 partes por milhão na concentração de CO2. A década de 2010, a gente aumentou 2,44 partes por milhão. Ou seja, nós estamos acelerando a crise climática. E esse aumento da concentração de CO2, como o CO2 é um gás de efeito estufa, basicamente o que nós estamos fazendo aqui está o gráfico da temperatura média global, né, nos últimos 2.000 anos, e basicamente nós estamos aqui, né? Então, estamos fazendo um rápido aquecimento da atmosfera terrestre. Em particular, 2023 e 2024 foram anos extraordinariamente quentes. Talvez 2025 continue, vá também nesta direção. Mas o que é importante também é que o nosso planeta já se aqueceu em torno de 1,6 graus Celsius acima da Revolução Industrial. Entretanto, como 75% da superfície do planeta é oceano, o que a gente observa, e a água tem uma enorme capacidade térmica, o que a gente observa é que o aumento da temperatura sobre áreas dos ecossistemas terrestres já ultrapassou 2,2 graus Celsius. Então, aonde a nossa humanidade está efetivamente instalada, que é nos continentes, nós já temos um aumento de temperatura de 2,2 graus Celsius. Portanto, veja que as metas do Acordo de Paris já efetivamente se foram. Se a gente olhar o aumento da temperatura desde 1880 até 2024, a gente observa que ela foi lentamente aumentando, mas quando chegou na década de 80 do século passado, houve uma aceleração muito, muito forte do aquecimento global, até que, basicamente, nós temos a situação que temos hoje, com esse aumento muito pronunciado da temperatura em 2023 e 2024. Né? A gente pode olhar esse aumento de temperatura de muitas maneiras diferentes,
Por exemplo, aqui é a média da temperatura global, onde vocês veem que a partir da década de 80 subiu muito, e hoje estamos com 1,6 graus Celsius acima dos valores pré-industriais. Se olharmos no continente, vocês vão perceber que a temperatura média nos continentes já subiu 2,4 graus Celsius. E eu vou pular alguns aspectos que podem não ter muito interesse, mas uma coisa interessante é que é o seguinte: o que é que se explica esse aquecimento em 2023, 2024 e essas ondas de calor que nós estamos passando agora, né? Bom, uma das razões que podem explicar, a ciência está investigando isso ainda, são as partículas de aerossóis, porque elas estão resfriando 1/3 do aquecimento que já foi realizado pelos gases de efeito estufa. Portanto, os aerossóis estão resfriando o planeta e eles estão sendo removidos da atmosfera pela transição energética, pelo menor uso de carvão, pela eletrificação da frota de automóveis urbanas. E um trabalho publicado na semana passada, na verdade, em 23 de fevereiro, mostra que a limpeza da poluição do ar urbana na China, né, está sendo responsável por essa recente aceleração da questão do aquecimento global, onde só a redução de poluição da China fez um aquecimento da ordem de 0,5 grau Celsius por causa da remoção dos aerossóis. Então, vejam como políticas públicas em um único país, agora estamos numa situação tão crítica que esta política pública pode influenciar o clima global, né? Então, isso é importante por causa do que está acontecendo atualmente nos Estados Unidos, né? Bom, além da atmosfera, o oceano também está se aquecendo muito rapidamente, já que há contato térmico entre o oceano e a atmosfera, onde vocês percebem que a quantidade de calor sendo armazenada nos oceanos está aumentando extraordinariamente a partir da década de 80 do século passado, né? E o aumento da temperatura no Brasil não é nenhuma novidade. Esse é um paper publicado em 2016, onde ele mostra claramente o que está acontecendo aqui no Vale do Rio São Francisco, com aumentos de temperatura de 2,4 graus, na parte leste da Amazônia, também associado com o desmatamento, um aquecimento muito pronunciado, e em toda a região daqui do estado de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e assim por diante. Aqui na direita é a anomalia de chuva, né? Então, vejam que a maior parte do Brasil está se tornando muito mais seca do que era antes, né? Onde a gente vê o Vale do Rio São Francisco com reduções fortes de precipitação e aumento de precipitação no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, né? O estado de São Paulo fica na interface entre a região que está perdendo água para a região que está ganhando água. Bom, agora, para a gente entender o clima futuro e fazer previsões, você precisa entender a relação que existe entre atividades humanas e a mudança no clima, onde as atividades humanas causam emissões de gases de efeito estufa, qualquer que sejam as atividades. Isso altera a concentração desses gases na atmosfera, altera a termodinâmica da atmosfera, aumentando a temperatura, e com isso tem uma série de impactos no clima global. Bom, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, dos quais eu faço parte, trabalhei nos 3 últimos assessments ao longo dos últimos 15 anos, ele mostra o seguinte, que no cenário a continuar as emissões atuais, isso vai dar um aumento médio de temperatura no planeta de 4,3 graus Celsius, um cenário onde a gente continua implementando o Acordo de Paris sem nenhum forçante internacional, isso dá um aquecimento médio de
3,7, e mesmo uma implementação muito rigorosa do Acordo de Paris dá 2,8 graus Celsius. Um relatório da UNEP, chamado UNEP Emission Gap Report, lançado no final de 2024, na verdade, durante a COP, a COP em Baku, ele mostra que a maior parte da previsão climática mostra que as políticas atuais vão levar o aquecimento global em 3,1 graus Celsius, tendo uma chance de atingir 3,6 graus Celsius. Agora, o que é importante é a distribuição geográfica desse aquecimento. Se o planeta tiver 3 graus em média mais quente, a situação do Brasil vai fazer com que o Brasil tenha um aumento médio de temperatura de 4 graus a 4 graus e meio. A região da Sibéria e da tundra no Canadá, um aumento da ordem de 6 graus a 6 graus e meio. Então, isso vai levar a alterações profundas nos ecossistemas, inclusive nos ecossistemas brasileiros, como fica muito óbvio por esse gráfico. Agora, o clima, ele não é só temperatura, ele também é chuva. E o que está acontecendo com o Brasil, isso não é previsão do futuro, é que o Brasil central está se tornando mais seco, a Amazônia está sofrendo redução forte de precipitação, uma parte da região sudeste também está sofrendo redução, e a Europa mediterrânea vai sofrer uma redução muito forte da precipitação, que leva a uma mudança drástica na umidade do solo, com 3 graus de aquecimento. Bom, e a grande pergunta é, produzir alimentos para 10 bilhões de pessoas nessa redução de precipitação que a gente está vendo, não é uma tarefa muito fácil. Outra questão importante é a questão dos eventos climáticos extremos, como todos nós estamos vendo essa onda de calor que está varrendo o estado de São Paulo e o sul do Brasil, com temperaturas de 42, 43 graus no Rio Grande do Sul. O que vai acontecer com os eventos climáticos extremos no futuro? De acordo com os 38 modelos do IPCC. Basicamente, um evento que ocorria uma vez a cada 50 anos vai se tornar 39 vezes mais frequente e se tornar 5 vezes mais intenso. Então, as ondas de calor que estamos vendo agora é uma amostra grátis do que teremos se a gente permitir que o aquecimento global atinja 3 a 4 graus. E esses eventos climáticos extremos estão acontecendo em todo o planeta, né? Não é só no Brasil. No Canadá, em 2021, teve 48 graus, né? Em 2023, 52 graus na Califórnia. Em 2021, o Rio Negro teve a maior cheia em 119 anos em Manaus, e vai por aí afora, né? Isso não é novo também. A Organização Meteorológica Mundial mostra que o número de eventos climáticos extremos quadruplicou desde a década de 80 do século passado, e a tendência é de aceleração recente do número de eventos climáticos extremos, né? Isto já estava previsto no relatório do painel brasileiro de mudanças climáticas de 2011, que eu coordenei, onde a gente previa, por exemplo, que o Rio Grande do Sul era uma região muito propícia a grandes chuvas e grandes inundações. Então, a ciência, desde 2011, está lá por escrito no relatório do painel brasileiro de mudanças climáticas. Então, ninguém pode dizer que isso é uma surpresa, porque a ciência previu isso há muito tempo. E mesmo quando a gente olha em escala muito local, como, por exemplo, a minha cidade, São Paulo, basicamente a gente vê que as enchentes trazem prejuízos socioeconômicos monumentais para a cidade, e o Marengo e a Assunção compilaram a chuva mensal em São Paulo,
e a chuva mensal em São Paulo está aumentando levemente desde 1935. Agora, o número de dias onde chove 80 a 100 milímetros por dia multiplicou por fator 5. Então, vejam que quando chove muito mais, cai muito mais água ao mesmo tempo do que algum tempo atrás. Isso também é plenamente previsto pela ciência, através do que a gente chama equação de Clausius-Clapeyron, onde, para um aumento de temperatura de 1 grau, a atmosfera terrestre pode reter 7% a mais de água sem precipitar, sem que essa água se precipite. Então, temos uma atmosfera com muito mais água e que, quando inicia o processo de precipitação, muito mais água cai ao mesmo tempo do que caía algum tempo atrás. Então, isso tudo é plenamente explicado pela ciência, não tem mistério nenhum, não há dúvidas. E se a gente olhar agora a quantidade de vapor d'água na atmosfera, desde 1992, vocês veem claramente um aumento na quantidade de vapor d'água na atmosfera. Portanto, nós estamos alterando não só os gases de efeito estufa, mas quanto de vapor d'água temos na atmosfera. E falando de eventos climáticos extremos, este gráfico mostra desde 1950 até 2024, basicamente, o que a gente chama índice de precipitação evapotranspiração, SPEI chama esse índice. É um índice simples, é a diferença de quanto cai de água por precipitação menos quanto evapora de água por evapotranspiração. E o que a gente está observando é que, desde a década de 90, o Brasil está enfrentando secas cada vez mais intensas. Olha o ano de 2024 aqui, para vocês verem, né? Na verdade, 2023 e 2024. Aonde essa seca está se manifestando? Em 2024, o número de dias consecutivos sem chuva no Brasil Central ultrapassou 150 a 200 dias sem cair uma gota d'água, incluindo em Brasília, incluindo uma parte importante de Minas Gerais, do estado de São Paulo, Tocantins e Mato Grosso, né? Então, vejam que isso tem implicações enormes sobre a disponibilidade de água em nosso planeta. Isso é muito, muito bem monitorado pelo sistema do MAP Biomas Água, que é um sistema extraordinariamente bom para a gente monitorar o uso do solo. O último relatório, publicado algumas semanas atrás no MAP Biomas Água, mostra que 76% dos municípios do Cerrado brasileiro perderam superfície de água nos últimos 30 anos. E a grande pergunta é: para onde vai o agronegócio brasileiro com essa muito menor disponibilidade de água no Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Maranhão e Minas Gerais, né? Todo o Cerrado está sofrendo perda hídrica, né? Outro impacto importante na agropecuária são as ondas de calor, né? Aqui estão as anomalias de ondas de calor ao longo dos últimos 30 anos. Veja que o número de ondas de calor aumentou muito significativamente. Tanto é que, nos últimos 2 anos, tivemos a morte de centenas de milhares de cabeças de gado que não conseguiram sobreviver às ondas de calor. Quebra da agricultura no Rio Grande do Sul pelas ondas de calor e vai por aí afora. Então, vocês veem que isso é fundamental de entrar no planejamento agropecuário. E 2024 foi o ano mais quente registrado no Brasil. Aqui está a média histórica das temperaturas máximas no Brasil, né? Era 24,2 graus, agora já é 25,02 graus Celsius em 2024. Então, estamos vendo uma aceleração também das temperaturas máximas, né?
Em 2024, no Rio Grande do Sul, aliás, em Goiás, tivemos 44,5 graus Celsius, em Cuiabá, 44 graus, em São Paulo, 43 graus, e vai por aí afora, né? Então, vocês veem que as ondas de calor estão efetivamente impactando muito na saúde humana, né? Porque a sensação térmica é uma combinação da temperatura junto com a umidade relativa do ar, porque o mecanismo mais importante do nosso corpo para a regulação térmica é através da transpiração. E quanto nós temos uma umidade relativa do ar muito grande, basicamente a gente começa a perder água sem que a gente possa resfriar o nosso organismo. Com isso, causa desidratação, pode trazer convulsão e assim por diante, né? Bom, eu vou pular um pouco a questão da Amazônia, mas esse gráfico eu acho que é importante para vocês que trabalham com recursos hídricos. A Marina Hirota, recentemente, publicou uma nota técnica mostrando a relevância dos rios voadores para irrigar o Brasil como um todo. E a proporção da chuva média anual em cada região do Brasil fornecida pelas terras indígenas na Amazônia Legal mostra essencialmente que o impacto da provisão de chuva causado pela preservação das terras indígenas na Amazônia é enorme no sul e sudeste do Brasil, que mostra a relevância da preservação das áreas indígenas na Amazônia. Bom, então, indo agora para a parte final, basicamente é importante a gente perceber que estamos passando por um período muito crítico na história do nosso planeta, onde nessa década nós vamos ter que decidir se nós vamos num caminho sustentável, um planeta de baixas emissões, com uma transição forte do sistema energético e assim por diante, e atendendo aos ODS, ou se a gente vai permitir que o planeta se aqueça 3 a 4 graus, onde, basicamente, a degradação dos ecossistemas terrestres podem trazer um colapso do sistema climático terrestre. Então, nós temos essa década para decidir, e mais importante que isso, é quem vai decidir qual o caminho que a gente deve traçar. Então, isso tem a ver com a questão da qualidade da nossa democracia aí no planeta como um todo. Será que a gente quer que quem vai decidir isso seja o presidente dos Estados Unidos ou 3 ou 4 bilionários que vão decidir o destino de 8 bilhões de pessoas na Terra? Quer dizer, isso faz sentido? Bom, e acho que é importante a gente perceber que, essencialmente, as mudanças climáticas têm que ser olhadas de uma maneira integrada, através das forçantes, através dos impactos, através das estratégias de adaptação e das estratégias de mitigação. Sem ter uma visão integrada, vai ficar realmente muito difícil para a gente resolver a questão das mudanças climáticas. E, em particular, eu acho que é importante a gente perceber que as regiões tropicais vão ser as regiões mais impactadas no nosso planeta, e tanto do ponto de vista de perda de biodiversidade, quanto do ponto de vista de impactos na saúde humana. Então, nós somos um país extremamente vulnerável à mudança climática. Por que isso? Porque um aumento de 3 graus em Estocolmo ou em Helsinki pode até ser benéfico para o bem-estar da população, mas um aumento de 3 graus Celsius em Cuiabá, Palmas ou Teresina pode significar a vida ou a morte para milhões de pessoas. Então, o Brasil tem que acordar para essa questão. E os efeitos climáticos na saúde humana são extremamente diversificados, tanto na parte dos oceanos, como nas ondas de calor, quanto na mudança de proliferação de vetores que trazem dengue, febre amarela, malária e assim por diante.
E, para isso, o Ministério da Saúde do Brasil aceitou o que a gente chama, e está implementando o que a gente chama o conceito One Health, que trata da saúde do meio ambiente integrado com a saúde dos animais, integrado com a saúde dos seres humanos, né? Então, a gente tem cada vez mais que ter uma visão muito mais sistêmica do nosso planeta como um todo. E por uma razão muito simples. Quem mais sofre com os impactos das mudanças climáticas é a população mais vulnerável. Raramente você vê a mansão de um milionário cair morro abaixo num deslizamento de terra. Raramente você vê casas de classe média e classe alta sendo inundadas, como a gente viu no Rio Grande do Sul e em outras regiões, né? Então, eu acho que é importante a gente pegar alguns pontos de conclusão, chamados as verdades inconvenientes, que hoje é impossível limitar o aquecimento em 2 graus Celsius, estamos indo por uma trajetória, como vocês viram, de 3 graus a 3,5 graus, e regiões tropicais como o Brasil vão ser fortemente impactadas. A saúde humana e a saúde ecossistêmica vão ser fortemente impactadas, e, do ponto de vista de perda de biodiversidade, é inevitável que a gente vai extinguir milhares de espécies ao longo deste século. E produzir alimentos para 10 bilhões de pessoas nesse novo clima não vai ser absolutamente nada fácil. E, portanto, nós vamos ter migrações em massa, com aumento de tensões geopolíticas, regionais e globais, né? E é importante que o Brasil que a população perceba que a gente tem oportunidades únicas no mundo, temos um potencial de enorme redução de gás de efeito estufa, acabando com o desmatamento da Amazônia, com enormes benefícios para a sociedade. Temos um grande potencial de geração de energia solar e eólica, que nenhum outro país possui. A gente tem um programa de biocombustíveis extraordinariamente único no planeta e temos um potencial de sequestro de carbono muito, muito importante. Mas nós também temos vulnerabilidades importantes, que é uma economia baseada no agronegócio, que certamente ela não vai ser tão viável já nos próximos anos, né? Então, a gente tem que pensar no futuro do país com muito menor dependência do agronegócio do que a gente tem hoje. Temos importante geração de hidroeletricidade, 60%, na verdade, que depende da chuva. Portanto, é dependente do clima, né? A gente tem 8.500 quilômetros de áreas costeiras vulneráveis ao aumento do nível do mar, e temos o Nordeste brasileiro, que é uma região que era semiárida, está se tornando uma região árida. Então, basicamente, em outubro do ano passado, o presidente Lula me chamou para discutir possíveis caminhos para o Brasil, e eu fiz uma série de recomendações para o presidente, para o Congresso Nacional, para o STF, Senado, Câmara, numa reunião aberta com todo mundo. E as minhas recomendações foram diretas e simples, né? Primeiro, a gente tem que eliminar o desmatamento da Amazônia e demais biomas brasileiros até 2030, e isso significa acabar com todos os desmatamentos, os ilegais e os legais. Temos que combater crimes ambientais, especialmente na Amazônia, temos que acabar com a exploração de petróleo no país e usar o protagonismo do Brasil na COP30 para pressionar os demais países aí nessa mesma trajetória. Temos que acelerar a transição energética com a possibilidade de tornar o país líder mundial em energias renováveis. Temos que acelerar o programa de agricultura e pecuária de baixo carbono. Temos que investir em adaptação ao novo clima. Temos que fortalecer ações dos agentes financeiros, criando mecanismos de investimentos
robustos e verificáveis na economia verde, sem mudar o nosso sistema econômico, nada disso vai funcionar. E, finalmente, temos que investir na ciência da adaptação e da mitigação climática para encontrar as melhores saídas para o Brasil, porque soluções lá de fora não servem para nós. E temos que reforçar o sistema de saúde para atender aos novos desafios em todas as regiões do nosso país. Eu fiz essas recomendações, né, para o Lira, para o Pacheco, para o Lula, para 12 ministros que estavam nessa reunião, além de muitas outras pessoas, e aí tivemos uma importante discussão sobre como implementar essa agenda e quais são as dificuldades do Brasil nesta implementação. Bom, e por último, eu acho que é importante a gente entrar em algumas questões que são fundamentais do nosso país, do nosso planeta, porque os 10% mais ricos do nosso planeta, eles emitem 50% dos gases de efeito estufa. Então, não são todo mundo que são igualmente responsáveis por esta situação. E uma das questões onde isto se coloca é de que os 8 homens mais ricos do mundo têm a mesma fortuna do que os 50% mais pobres do nosso planeta. Não há sistema socioeconômico que possa sobreviver a tamanha desigualdade social. E um trabalho recente, publicado na Nature, mostra que a mudança climática vai fazer um aumento de desigualdades sociais. No caso do Brasil, por exemplo, o impacto da mudança climática vai fazer o país cair 3 unidades no índice Gini, aumentando a nossa já dramática desigualdade social. E eu acho que é fundamental que a gente tenha um melhor equilíbrio entre a governança global, entre políticas públicas e a questão do financiamento, porque essas 3 questões têm que andar em conjunto para que a gente possa atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis adotados pela ONU, dos quais o objetivo 13 é a mudança, a ação contra a mudança global do clima, mas sem um clima estável, muitos dos demais ODSs vão ser impossíveis de serem atingidas. E aí eu termino com uma frase do Einstein, que o Einstein colocou que os problemas, em geral, né, não podem ser resolvidos com a mesma abordagem que criou esses problemas. E, 400 anos antes do Einstein, tem uma outra frase igualmente importante, que é do Giordano Bruno. E antes de ser queimado no Campo de Fiore, em Roma, em 17 de fevereiro de 1600, pela Inquisição, as últimas palavras dele foram: que ingenuidade a minha pedir a quem tem o poder para mudar o poder. Então, são 2 frases extremamente importantes que eu acho faladas 400 anos, uma diferente da outra, que coloca muito claramente a situação que nós estamos hoje da questão climática no nosso planeta. Então, as 3 mensagens que eu quero deixar é de que é fundamental a gente evitar um colapso do sistema climático global. O Brasil, por sua localização tropical, é um dos países que mais vão ser afetados pelas mudanças climáticas, e somente com um planeta mais justo e com menos desigualdades sociais, a gente efetivamente vai poder construir um mundo que seja minimamente sustentável. Então, agradeço a atenção de vocês, gente, e paro a minha apresentação por aqui e a gente pode conversar um pouquinho. Vamos lá. Professor, excelente. O que eu falei para a turma, né? É uma palestra magna, porque são vários dados, são várias intervenções, são várias formas de se mostrar a ciência e a plenitude que a ciência tem de poder trazer dados concretos
e que a gente precisa dominar isso. A gente precisa aprender a dominar isso. E esse domínio dessas práticas, elas precisam acontecer nos territórios. A gente precisa trazer aqueles que são essas lideranças, como o senhor colocou, né? Essa frase é muito marcante. A vontade de mudar é muito pequena de quem está no comando, né? As lideranças querem manter as mesmas políticas de sempre. E dentro dos territórios, isso é muito notável, muito visível dentro dos territórios. E quando eu digo territórios, eu digo municípios, principalmente os municípios onde nós estamos. A gente precisa começar a dar essa responsabilização às lideranças políticas para que elas possam estar atentas à necessidade de uma mudança, porque não basta um modelo adaptativo, é como o senhor mesmo colocou. A adaptação em si, ela vai ter que acontecer, nós já estamos fora da curva, né? Nós já saímos da curva. Então, agora é uma questão onde aquele público que está chegando aí, esses 2 milhões de mundo de pessoas, de novos habitantes que estão chegando aí, vão sentir essa consequência com muito mais forma extrema, de forma muito mais extrema do que nós estamos já sentindo. Então, isso precisava muito bem ser estabelecido, e eu acredito que a Câmara Técnica poderia, se estivesse realmente antenada com essa necessidade de estar envolvida em movimento do clima, em movimento de crise, em educação ambiental, em mobilização de pessoas, precisaria estar ouvindo e se integrando a esse painel global de mudança climática. Então, eu não tenho perguntas, mas a minha avaliação tem jeito? Ainda tem jeito, professor? É isso que eu quero saber. Gente, espera um pouquinho, porque eu tô tendo que... espera um pouquinho. Ups. Não estou conseguindo colocar. Tá. Bom, gente, é que eu estou, na verdade, numa reunião também aqui da Fundação Amazônia Sustentável, que começou às 10 horas da manhã, e eu sou do conselho diretor, eu tenho que participar. Bom, mas, então, gente, eu acho que a apresentação é muito clara, eu acho que a gente tem que trabalhar para mudar a direção da onde estamos levando agora. Obviamente, a vitória do Trump nos Estados Unidos trouxe questões muito, muito importantes. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar para mudar essa atual direção das emissões de gás de estufa, basicamente também a questão da dominação por muito poucas pessoas do meios de comunicação no nosso planeta como um todo, para que a gente possa alterar esse estado de coisas que pode levar o planeta a um colapso climático muito mais rapidamente do que a gente imaginava há 20 anos atrás. Já, gente, então, eu vou ter que sair. Alguém tem uma colocação, porque o professor precisa sair para a reunião da Amazônia. Podemos fechar? Podemos encerrar? Podemos. Professor, eu agradeço demais a presença do senhor. Super obrigado. Foi uma manhã de excelência e a gente vai continuar conversando sobre esse assunto. Agradeço demais. Muito Eu que agradeço, gente. Obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Tudo de bom. Pessoal, eu trouxe essa palestra, eu já venho há praticamente 2 meses conversando com o professor Paulo Artacho para a gente fazer essa palestra. Não esquecer de assinar a lista de presença. E ela veio hoje justamente para a gente dar um fechamento
ao biênio que terminou agora da Câmara Técnica, da coordenação, né, do nosso envolvimento com a Câmara Técnica. Eu não sei o que vai acontecer para frente, mas eu sei que essa é a última reunião deste coordenador. As indicações, depois eu não sei o que acontece. Eu acredito que aqui pelo município eu não tenha mais essa liderança na parte ambiental, enfim. Mas aí é outra história. Vou continuar sendo um personagem da Câmara Técnica, como sempre fui, né? Mas o que eu trago mesmo foi poder desenvolver com vocês uma demanda que é de extrema emergência, que é esta mudança climática, essa crise no clima que a gente está vivendo, e fica isso como um instrumento para as ações futuras da Câmara Técnica. Lembrem-se que este ano é um ano atípico para nós da Câmara Técnica, por quê? Porque não vem recurso para projetos e programas de educação ambiental. Dentro do que está do plano de bacias, não tem recurso esse ano para a educação ambiental. A minha solicitação ao Renato, ao nosso presidente, foi de que a todos os projetos que entrassem para recurso FEIDRO existisse dentro do edital algo que colocasse a necessidade de que do projeto houvessem ações de educação ambiental. Então, vai envolver tratamento de efluentes, tenha uma ação de educação ambiental para aquele local. E assim por diante. Então, eu não sei como ficou isso, como vai ficar isso, né? Mas eu trouxe esse instrumento para vocês. Eu conversei com a Ellen e a gente vai deixar, acredito que ela esteja gravada, essa palestra do professor, e a gente possa colocar isso e desenvolver essa palestra com o maior número de pessoas. Então, se ela estiver na página do YouTube do CBH, vocês podem ter acesso a ela, multiplicar ela com o maior número possível de pessoas. Eu acredito que seja uma forma da gente aliviar, porque realmente é uma coisa, como ele mesmo colocou, né? É uma coisa que dificilmente vai haver mudança. O que está acontecendo é que está ocorrendo de uma forma muito rápida. Então, todos nós já estamos sentindo muita chuva, muito calor, alimento preço mais alto, combustível, energia, né? Os canais energéticos está tudo meio bagunçado, o custo de vida passa a ser maior e a gente sempre vai achar um responsável. Eu vi um dia desses a pessoa falando nessas páginas da internet sobre a chuva, uma inundação que aconteceu em São Paulo. Ela falou assim, isso é culpa da mudança climática. Quer dizer, a mudança climática tem culpa. Quem gera é que realmente é o culpado. Então, a pessoa nem acredita que ela tenha compromisso, ou melhor, ela seja um agente dessa mudança climática, tá? Então, eu trouxe para vocês, estou me despedindo, não da Câmara, mas da coordenação, né? E daqui para frente eu passo a ser um personagem como vocês, que são aqueles mobilizadores, né? Vou participar, como sempre participei, como a Adriana, como a Estelinha, que, né, já tem mais tempo com a gente, mas a Júlia Lohane, o Rodrigo que está aqui fazendo um trabalho junto com a gente. É um momento, assim, de que essa turma que está mais tempo tem que estar atenta à turma que está chegando e a gente precisa envolver o máximo possível de pessoas. Eu gostaria que este evento de hoje, com essa pessoa máxima que estava aqui, pudesse ter mais e mais atores. Mais uma vez, a gente tendo essa aula devidamente registrada, a gente pode desenvolver mais o tempo. Tá bom? Então, eu me despeço com o Espírito Santo aqui atrás,
para todos nós, um excelente carnaval, né? O Espírito Santo está ali para a gente dizer isso, um excelente carnaval a todos, muito juízo, tá? Muito pouca bebida, se hidrate o máximo, mas sem álcool, tá bom? E tocamos o barco. Lohane, você quer fazer alguma intervenção? Fique à vontade. Oi, Beto. Bom dia a todos. Eu queria só reforçar aqui para tirar essas dúvidas com você, de acordo com o que você trouxe. Então, a próxima reunião, ela vai ser esse momento para a gente fazer a indicação do novo coordenador. Você teria essa informação para passar para a gente ou não? Não temos data, né? Tem alguma coisa assim que você poderia já antecipar para a gente? Ou realmente está ainda tudo dentro desse planejamento que não temos previsão, né? Tá, Lohane, assim, dentro do que a gente tem de organizacional da Câmara Técnica, as reuniões sempre acontecem na última sexta-feira do mês. Isso é certo. O que acontece agora no mês de março? Os municípios, a sociedade civil e o Estado, eles são provocados para indicar os componentes, não só da plenária, como também das câmaras técnicas. Então, a partir do momento que faz essa indicação, o próprio CBH, através da Secretaria Executiva, articula com estes que foram indicados para a reunião onde vai ser estabelecido o novo coordenador da Câmara Técnica. Foi assim nos momentos que eu vivi como coordenador. Tá? Então, eu acredito que não vai se modificar. Caso exista alguma situação que tenha necessidade de acontecer a reunião antes, faz-se uma convocatória para uma reunião extraordinária e toca o barco. Então, é mais ou menos nesse sentido. Os municípios são provocados, a sociedade civil é provocada, o Estado é provocado a fazer a composição. Tá bom? Certinho? Perfeito, obrigada, viu, Beto? De nada. Podemos dar tchau, então? Todo mundo consegue abrir a tela para a gente dar um tchau coletivo aqui? Lohane, Rodrigo, Rafael, Julian, Dona Adri, Estelinha, só que eu acho que está difícil. Vamos lá? Então, um tchau coletivo para vocês. Está sem câmera, tá? Beijo no coração de todo mundo. Excelente carnaval. Curtam bastante. Muita água e pouco álcool. Tá bom? Tudo de bom. Bom final de semana. Abraço.